Olá, tudo bem, Ana? Bom, eu ouvi a tua fala e achei legal a organização da tua fala e tal. Um dia eu vou aprender a ficar assim, todo na era da tecnologia digital, né? Bom, Ana, eu destaquei os pontos que você tocou, alguns deles, né? Que eu destaquei. E quando eu comecei a ouvir a tua fala sobre a postura do negro frente à cultura do branco, né, do europeu, que ambos reforçam o discurso da inferioridade, né? Não é o branco só que se vê numa categoria superior e tal, né? É o negro que também, quando ele assume essa postura dentro da cultura, quando ele assume a postura dessa cultura do branco por meio da linguagem, ele também produz essa rejeição da própria cultura. Ele também vai começar a reproduzir esse discurso, como eu digo, esse discurso narcisista, que vai colocar ele também como racista da própria cultura dele, né? Então, isso me fez lembrar de um episódio quando eu fui para a praia, em Penha. E eu lembro que eu estava com meus familiares e tinha um grupo de sulistas, né, tomando banho com as barracas em torno da praia. É natural, né? Você vê o sulista tomando banho no Rio Grande do Sul, né? E nesse mesmo dia que a gente estava lá, chegou um grupo de banhistas negros de Minas Gerais. E quando eles começaram a se aproximar das barracas que ali estavam, os grupos dos brancos começaram a se recuar e a se distanciar deles. E foi muito nítido. E a gente começou a falar, nossa, olha só o que está acontecendo, né? O pessoal aqui está tudo se afastando e tal. E foi um estranhamento muito grande para a gente, porque nesse mesmo momento, o meu sobrinho estava brincando com uma das crianças negras. E as crianças brancas que ali estavam também se afastaram, né? Então você vê como é que é forte essa questão, que ela passa assim em toda a teia da sociedade, ninguém escapa disso daí, né? É muito forte. E esse livro do Fanon, essa escrita dele, traz todo esse potencial que tem atrás dessa relação do colonizador com o colonizado, e de que a gente também reproduz isso, né? O nosso discurso, não só as coisas ditas, mas o não dito também. Ninguém precisou dizer, sai daí que chegou o negro, não. A gente percebeu claramente que o olhar, o modo de se comportar, as regras que ali foram construídas naquele momento, elas produziram isso, né? Foi, eu acho que o não dito, né? Um discurso o não dito estava sendo produzido ali para reforçar essa ideia de que há esse distanciamento, há esse narcisismo por parte do branco. E aí eu fiquei pensando na ideia da inferioridade. Ela também passa a ser reforçada pelo próprio negro, né? Quando ele assume a postura cultural do branco por meio principalmente da linguagem. E isso é muito forte. É como se o negro tivesse agora tentando mostrar para a cultura dele, para a cultura original dele, de que aquilo que ele viveu não serve, e de que para ele ser reconhecido como ser humano, como pessoa, ele precisa se desvencilhar, se distanciar de tudo isso, né? Só que Fanon coloca, tem uma coisa que eu destaquei, que é a questão da legitimação, Ana. Eu fiquei pensando assim, mesmo ele tomando posse dessa linguagem, mesmo ele falando muito bem, com todo o sotaque, fica muito claro de que não existe essa legitimação de reconhecimento por lado do branco, né? É uma falsa ilusão o negro achar que ele vai estar falando muito bem o francês, por exemplo, e ele ser reconhecido como branco. E ele até coloca, né, o negro se sente valorizado nesse quesito
mas não legitimado. É ilegítimo acreditar nisso, né? E tem uma coisa que eu destaquei, que é assim, como diz Fanon, os negros literalmente tentam olhar, se ver pelo espelho, né? Eles tentam olhar sem ver, ou ver apenas o que querem ver, né? Eles não querem ser reconhecidos como negros, e quando eles voltam para suas origens, para as ilhas antilhanas, eles trazem toda aquela cultura, todo aquele processo de mutação que você trata, Ana, mas agora recusando a própria cultura, né? Recusando aquilo que era da sua origem, até mesmo como um meio de ascensão, que também você coloca muito bem. Eles se sentem elevados, promovidos dentro da cultura do europeu, e talvez isso é uma das questões que fazem o negro querer ser branco. Na verdade, o que? A ideia do discurso de que o europeu domina o centro econômico do mundo é um dos pontos que parece levar o negro a esse processo de querer se reconhecer na cultura e na identidade do branco, e por meio dessa cultura, ser promovido como ser humano. Esse que é um dos piores pontos, né? Que não é só estar na cultura do outro para ter acesso às questões econômicas e aos modos de vida do outro, mas se sentir ser humano. Eu acho que esse é um dos processos mais fortes que, no meu ponto de vista, eu destacaria. E outra questão também que eu destaco é que a ideia de identidade do branco, essa identidade como uma verdade, como uma verdade, independente se isso inferioriza na verdade, o que eu queria dizer, o negro, ele toma essa identidade do branco como uma verdade, né? Como uma verdade acima do bem e do mal, e independente de que isso vai ou não, como diria, derrubar as coisas que são verdade dentro da cultura deles, né? E derrubar a própria ideia da linguagem dele, dos modos, dos costumes, e isso vai reforçar principalmente a inferioridade da cultura negra.